Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa devocional na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, para a nossa reflexão bíblica. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Tiago, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui, meus amados irmãos. Este texto nos faz meditar neste momento sobre a necessidade que nós temos de sabedoria, não é mesmo? Todos nós carecemos da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Portanto, eu gostaria de fazer aqui uma singela devocional acerca da busca pessoal por sabedoria nos momentos difíceis. Creio que ninguém duvida que nós estamos passando por uma fase muito difícil no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa igreja. Momentos duros, momentos tristes, momentos de apertos, momentos em que nós somos provados, em que a igreja tem sido provada através desta pandemia. Vale observar, meus amados irmãos, os destinatários desta carta. Interessante perceber que os destinatários da carta de Tiago eram judeus cristãos, judeus convertidos, portanto, das 12 tribos da dispersão. Ora, o que vem a ser dispersão? Ocorre que na dispersão, meus irmãos, os judeus crentes, os convertidos, tiveram que fugir de Jerusalém. E quando fugiram, mal puderam alguns carregarem os seus próprios pertences, por conta da perseguição interposta pelos seus patrícios. Eles foram perseguidos, portanto, por judeus não cristãos de Jerusalém. Esses crentes estavam passando por grandes provações, especialmente por sérias dificuldades financeiras, inclusive. É neste contexto de provações que Tiago diz: meus irmãos, isso está lá no versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz
perseverança. Meus irmãos, é importante aqui fazer um registro de que Tiago não diz que a alegria deve estar na provação em si mesma. Não, não é isso que ele está dizendo. Que a alegria deve estar no sofrimento. Não é isso que Tiago nos ensina, muito menos o Senhor nosso Deus, mas que a alegria está no fruto que a provação da nossa fé gera em nós. E que fruto é este? A perseverança. Portanto, se vocês perceberem, nos versículos de 2 a 4, Tiago deixa bem claro que as provações não são estranhas aos crentes, ao cristianismo. Ele deixa claro que as provações são de diversos tipos e intensidade. As provações, por outro lado, ele também deixa claro que elas passam, meus amados, glória a Deus por isso. E ele também nos ensina que as provações amadurecem o verdadeiro crente. Alguns pensam, de um modo muito particular, enquanto são provados, que questionar a Deus nas provações é pecado. Meus irmãos, não é isso que os salmistas, por exemplo, nos ensinam. Questionar a Deus nas provações não é necessariamente pecado. Vocês se lembram, por exemplo, do Salmo 13, como Davi abre este salmo questionando, perguntando, derramando seu coração na presença do Senhor. Ele diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Davi pergunta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Nós sabemos que o questionamento dos salmistas, os questionamentos dos salmistas, nunca foram questionamentos oriundos de um coração rebelde e incrédulo, assim como não fora, portanto, do rei Davi. Foram questionamentos sinceros, mas todos eles expressaram nas suas queixas, nos seus clamores, que continuariam confiando no caráter de Deus. E continuariam confiando na santidade, na graça do nosso Deus, e não obstante, muitas vezes, não entenderem as questões, os apertos e o próprio sofrimento que estavam passando. Meus irmãos, nos momentos difíceis, nos momentos duros da nossa vida, nós devemos perguntar a Deus, sim. E sabe o que nós devemos perguntar a Deus, por exemplo, em meio a esta pandemia, em que sofremos a perda de amados, irmãos queridos que partiram, em que famílias, como oramos agora há pouco, passam por apertos financeiros, desempregados, alguns não conseguindo nenhum emprego, uma recolocação. A igreja também sentindo o reflexo da dificuldade financeira dos irmãos do próprio país. Sabe o que nós, enquanto igreja, podemos e devemos perguntar a Deus em meio a essas provações? Devemos perguntar: o que o Senhor quer nos ensinar com esta provação? Devemos perguntar: Senhor, como esta tribulação pode produzir em mim, na tua igreja, uma perseverança ainda maior? Reparem, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão perseverou, ele esperou 25 anos para receber a promessa, dos 75 aos 100 anos. José perseverou, ficou 13 anos sendo preparado para assumir a liderança no Egito, mas ele experimentou a masmorra, o sofrimento, o caos na sua vida. Moisés perseverou, ficou 40 anos no deserto até cumprir a sua missão de levar o povo a Canaã. Irmãos, em tempos de provações, não precisamos apenas de consolo, precisamos também de sabedoria para não piorarmos as coisas. Portanto, sobre a busca
pessoal, reparem nesta palavra, busca pessoal. Sobre a busca pessoal por sabedoria nos momentos difíceis, eu gostaria de destacar, primeiramente, a necessidade que nós temos de orar por sabedoria. Irmãos, sabedoria não é ter conhecimento apenas. Uma pessoa pode ser doutora no saber, mas nécia no falar e no agir. Sabedoria é aplicar, sim, o conhecimento que vem de Deus em cada circunstância da vida, em cada momento, em cada provação. Nesse contexto de provações, Tiago diz ali no versículo 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, o incrédulo se revolta com a aprovação. Mas o crente ora durante a aprovação e ora para que Deus lhe dê discernimento no falar e no agir. A busca pela sabedoria se dá através, reparem, a busca pela sabedoria não se dá necessariamente na oração coletiva. Devemos orar por sabedoria na vida da igreja, nos membros da igreja, devemos orar por isso, mas a busca pela sabedoria começa na oração pessoal. Mas eu preciso fazer aqui uma nota importante, um registro importante. A Bíblia diz, Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que conhecer o santo é ter prudência, é ter entendimento. Meus irmãos, o princípio, observem esta lógica aqui, o princípio da sabedoria está no temor a Deus. Logo, orar por sabedoria pressupõe temor ao Senhor. Entretanto, não existe temor ao Senhor sem conhecimento da Bíblia. Porque o versículo diz, conhecer o santo é ter entendimento. Qual é a conclusão? Orar por sabedoria significa orar biblicamente, significa conhecer a Bíblia e orar, buscar orarmos segundo a vontade de Deus. Lembrem-se, o crente não desperdiça a oportunidade de crescer através das provas. Reparem no exemplo de Paulo que discernia durante o sofrimento. Ele escreve aos Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram, os sofrimentos experimentados, têm, diz Paulo, antes contribuído para o progresso do Evangelho. O segundo destaque que eu dou aqui, meus irmãos, acerca da busca pessoal por sabedoria em momentos duros da vida, é que nós não devemos e nem podemos duvidar que Deus dá, sim, Ele dá sabedoria quando pedimos. Versículo 5 diz, se porém algum de vós necessita da sabedoria ou de sabedoria, peça, ore, busque a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Irmãos, Deus não censura, não impropera. Deus não censura a nossa fraqueza e necessidade de discernimento espiritual. Deus não fica nos reprovando acerca da nossa necessidade de discernimento espiritual. Deus atende, diz o texto, liberalmente e generosamente a nossa necessidade de sabedoria. E por isso a Bíblia diz, bendito seja o Senhor, que não rejeita o meu pedido, que não rejeita a minha oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Queridos, não se trata de ficar na dúvida se Deus dará ou não sabedoria, se Ele atenderá ou não a oração. Neste caso, não se trata disso, se Deus vai abrir a porta ou não, não se trata disso. Reparem, neste caso, Deus já está com as mãos abertas para nos dar sabedoria. Ele diz, versículo 5, peça, busque, ore,
que Deus a todos dá. O problema é que muitas vezes desejamos que Deus atenda às nossas orações de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso entendimento, que invariavelmente não é sábio. Terceiro ponto, terceiro registro que eu dou aqui durante esta busca pessoal por sabedoria, é que a busca por sabedoria deve ser constante. Versículo 6 diz: peça, porém, com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A palavra fé, especialmente aqui neste texto, quando Tiago fala, peça, porém, com fé, a fé aqui significa vida com Deus. É quando nós, por exemplo, perguntamos, e aquele fulano, e aquele irmão, continua na fé? É este o sentido. A fé aqui significa vida com Deus, um andar estável, contínuo com Cristo, uma perseverança na caminhada cristã, na caminhada com Deus. E a palavrinha aqui, dúvida, quando ele diz, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, a palavra dúvida aqui, como diz Dr. Carson, não se refere ao fato de se Deus vai ou não responder à oração, mas a dúvida aqui, neste texto, nesta porção, está relacionada à instabilidade, à oscilação na vida espiritual do crente. E o próprio Tiago mostra-nos uma figura para ilustrar isso, quando ele diz, onda do mar agitada pelo vento. Ora está em cima, ora está embaixo. Ora está firme com Deus, ora está aborrecido com Deus. É nesse sentido. Tal pessoa que ora está firme com Deus, ora está lá embaixo com Deus. Ora está alegre com Deus. Ora está triste com Deus. Não tem uma estabilidade. Não tem uma vida com Deus. Não tem uma firmeza espiritual. Tal pessoa está, como diz Tiago aqui, fadada ao fracasso na vida de oração. Pois ele diz, versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Neste caso, a sabedoria. Sabedoria que, inclusive, nos consola e nos orienta. Tiago diz que tal pessoa terá fracasso na vida espiritual. Ele diz, versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, inconstante na sua caminhada de fé. Ânimo dobre é aquela pessoa dividida, aquele coração dividido, ou seja, aquele que ora ama a Deus, faz juras de amor, orações lindas, rebuscadas e maravilhosas. Ora, sem mais nem menos, se afasta de Deus. Este não encontrará do Senhor a sabedoria necessária. E eu encerro a nossa reflexão destacando aqui o último ponto. Quero destacar nesta busca constante e pessoal acerca da necessidade de sabedoria nos momentos difíceis, e todos nós aqui estamos passando por momentos duros e difíceis. Eu encerro dizendo que a busca por sabedoria produzirá a aprovação de Deus na nossa vida. A busca por sabedoria tem um fruto, e o fruto é a aprovação, o beneplácito de Deus na nossa vida. Reparem que na dispersão, muitos judeus cristãos tiveram que deixar suas casas, tudo que construíram, suas posses, parentes, e tornaram-se pobres. Mas diz Tiago, o testemunho de Tiago, que eles tinham do que se gloriar. Versículo 9 diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, eles deveriam se gloriar na certeza de que eram inseparáveis de Deus, na certeza de que eram amados, estavam passando por restrições e apertos de toda a ordem, inclusive financeira, mas eles tinham que se gloriar
de que eram amados por Deus e tinham que se gloriar também, tinham razão e motivos para se gloriar na certeza de que tinham um tesouro, uma riqueza no céu. Daí o apóstolo dizer neste sentido lá em Colossenses 1:12 que Deus nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Portanto, se não vejamos, meus irmãos, o último versículo lido aqui na nossa devocional, o versículo 12, que diz: bem-aventurado, muito feliz, agraciado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, reparem aqui, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, os momentos difíceis, as agruras da vida. Feliz é aquele que suporta, porque depois de ter sido aprovado por Deus, diz o versículo 12, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, Tiago diz que esses irmãos que lutavam com suas perdas, com a saudade de queridos que ficaram em Jerusalém, esses irmãos deveriam suportar com perseverança, não como uma onda do mar que ora está em cima, está embaixo, mas com perseverança e aprovação. Eles deveriam saber que a sabedoria e a busca por esta sabedoria os conduziria à perseverança e que a perseverança os levaria à aprovação de Deus. Eu preciso repetir este conceito, eu preciso repetir este princípio. Eles entendiam, Tiago lhes ensinava que eles deveriam saber que a sabedoria os conduziria à perseverança e que, por sua vez, a perseverança em suportar dias difíceis os levaria à aprovação de Deus. Meus amados, uma aprovação aqui na terra nós somos aprovados, sim, quando suportamos a aprovação aqui na terra. Uma aprovação aqui na terra e uma aprovação nos céus. É isso que Deus tem nos dado. Uma aprovação, sermos aprovados aqui em dias difíceis, e uma aprovação nos céus. É isso que Deus requer de nós. E diz o texto que receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu encerro dizendo as palavras de Jesus em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai Santo, ajuda-nos a suportar dias difíceis, ó Deus, sabendo que precisamos de muita sabedoria para tomarmos as decisões corretas, para, através da tua orientação, regermos, ó Deus, as nossas vidas e as nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a sabedoria que vem do Senhor, para, ó Deus, desfrutarmos do fruto da perseverança, sabendo que, enquanto suportarmos com esta perseverança toda a dificuldade que temos passado, ó Deus, por conta dessa pandemia, nós seremos aprovados pelo Senhor. E é isso que desejamos. Desejamos sair desta pandemia, ó Deus, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Queremos, ó Deus, sair de todos os aspectos que nos deixam tensos e preocupados. Queremos, ó Deus, vencê-los todos, sabendo que nesta vitória o Teu nome é glorificado e que nós somos aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa os Teus servos com a graça maravilhosa de Jesus Cristo, com o Teu amor maravilhoso, eterno sobre nós, com a consolação do Teu Santo Espírito. Portanto, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão, consolo do Espírito Santo repousam sobre vós, desde agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe. Amém. Uma boa semana a todos.